Amém? Meus irmãos, saúde, paz e prosperidade. Amém? Quem recebe, diga glória a Deus. Fala com essa pessoa que está do seu lado assim: saúde, paz e prosperidade. Fala forte assim: seja multiplicada sobre a sua vida e sobre a sua família. Quem recebe, diga glória a Deus. Amém? Queridos, abre a tua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, para a gente iniciar a mensagem de hoje. E a gente vai caminhando em algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para essa noite. Eu estou feliz, irmão. Você já sentiu Jesus aqui? Diga glória a Deus. Os céus estão abertos, Jesus está entre nós. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Vamos ler Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Para a gente fazer uma introdução à palavra. E a gente vai caminhar aqui na fé que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Obrigado. Quem achou, diga amém. Hebreus 11, versículo 1, 2 e 3, que vai dizer assim para nós: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém ou não amém? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra nessa noite? Toma o teu assento em nome do Senhor Jesus. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar algo ao nosso coração que eu particularmente gosto muito de falar. Eu gosto de falar muito sobre fé. Fé é algo extraordinário, fé é algo, querido, que já está dentro de nós. Afinal de contas, você só está aqui nessa noite porque você creu em Jesus Cristo de Nazaré. Então a fé já é algo que você tem, você crê em Deus, você crê em Jesus. É a fé que te motivou a estar aqui nessa noite. A fé que Jesus é o Salvador da tua alma, que Ele morreu por você naquela cruz. A fé que Jesus pode te abençoar e mudar a história mediante algo que você esteja orando e entregando diante dele. Sabe, nós estamos nessa campanha, a oração de Jabes. Pegamos por tema 1 Crônicas capítulo 4, versículos 9 e 10 para essa campanha, onde a Bíblia vai falar de um homem que recebeu o nome de Jabes, mas recebeu esse nome porque a sua mãe deu esse nome para ele, e o significado era: porque com dores o dei a luz. E a Bíblia vai dizer que mesmo tendo esse começo de vida, que para mim foi um começo difícil, para mim foi um começo complicado. Já imagina você carregar um nome onde todos, quando chamarem o seu nome, vai lembrar de algo que você causou na sua mãe. Não deve ter sido nada fácil. Só que a Bíblia vai dizer que mesmo com tudo isso, Jabes foi o homem mais importante da sua família. Mesmo tendo um começo de vida que de repente não tenha sido muito fácil, ele descobriu algo no meio do caminho que fez dele o homem mais honrado de sua casa. Fez dele o homem mais importante. Em algumas traduções vai dizer que fez dele o homem mais ilustre da sua família. E o que Jabes descobriu? O segredo da oração. Não tem muito segredo para aquilo que Jabes fez e que nós estamos praticando na nossa vida, para que Deus venha nos abençoar de uma forma extraordinária. E por isso que eu comecei a palavra hoje falando sobre fé. Porque, irmão, fala a verdade, orar em si já é um ato de muita fé. Orar em si já é um ato de muita fé. Vamos ser um pouquinho racional na atitude de orar. Irmão, orar é você falar com alguém que você não vê. Está compreendendo? Você já imaginou? Quem é que fala com quem não vê? O que a gente diz que a pessoa está? Está meio biruta, não está? Você ora, você fala com alguém que você não está vendo. Mas só que tem um segredo na oração. A hora que você começa a orar, você não está vendo ele, mas ele se revela no ambiente da oração, e mesmo sem vê-lo, você começa a senti-lo, porque você está atraindo ele para o ambiente onde você está.
Orar em si já é uma atitude de muita fé. Você se colocar diante de Deus, pedindo algo para Deus e clamando algo ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia de sua vida e possa te tocar, te abençoar, curar, libertar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Sabe, queridos, e por isso que eu gosto de falar sobre fé, porque a única coisa que nós precisamos ter para nos colocar diante do Senhor é a fé. É somente crer nele, somente confiar nele. Por isso que Hebreus 11:6 também vai dizer para nós: sem fé é impossível lhe agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quem crê que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam aqui, diga glória a Deus. Ele é recompensador, ele é abençoador, ele é galardoador daqueles que o buscam. E você está buscando a esse Deus. Por isso que eu posso afirmar categoricamente que existe recompensa das suas orações, existe resposta para as suas orações. Eu sempre falo isso, querido. Deus empenhou a sua palavra quando ele falou de oração. Lembra do profeta Jeremias 33:3? Ele disse: olha, clama a mim. E ele empenhou aqui, quando ele disse: e eu vou te responder. Deus já falou algo que ele não faz? Nunca na história Deus falou algo que ele não é capaz de fazer. Você já imaginou, irmão, o poder desse Deus de virar para a humanidade inteira e dizer: clama a mim, porque para o seu clamor eu tenho resposta? Está compreendendo o tamanho desse Deus que nós estamos buscando? A humanidade inteira, você pensa o seu problema, você pensa a sua oração, você pensa o seu clamor, e de repente já seja uma situação muito complicada, que para você já não tem resposta, e você pensa assim: e o outro, o clamor do irmão, qual que é a situação dele? Será que é uma situação mais difícil que a minha? Será que é uma situação mais complicada que a minha? E Deus está dizendo lá do céu para a humanidade inteira: fala comigo, porque a resposta que você precisa sou eu que tenho. Sabe, querido, nós precisamos crer no poder desse Deus que pelo poder da sua palavra criou todo o universo. E eu oro a Deus para que Ele libere uma palavra sobre a sua vida nessa noite, para mudar toda a tua história. Está compreendendo? Irmão, às vezes a gente olha para certas situações e a gente diz: meu Deus, como será? Irmão, eu sei de uma coisa: é difícil para mim, é impossível para mim, é impossível para você, é difícil para você. Mas só que a Bíblia vai dizer, Lucas 1:37, desde o primeiro dia, que eu, na verdade, quando eu conheci esse versículo, logo quando novo convertido, eu nem estava lendo, eu estava ouvindo uma mensagem, e o pregador falou, ele colocou no telão e estava lá escrito, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Na hora eu peguei minha Bíblia e fui conferir, peguei a Bíblia e abri lá, irmão, foi o primeiro versículo que entrou no meu coração, depois de novo convertido. Irmão, eu nunca mais esqueci isso, e eu fiz disso uma base para eu andar em cima. É impossível para mim, é difícil para mim, mas para o meu Deus não é impossível, para Ele não é impossível. E então, ainda que possa vir contra mim qualquer coisa, como o Sandro leu aqui nessa noite, ainda que se levante guerra, ainda que exércitos poderosos se levantem contra mim, nele eu confiarei, porque Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, e é esse Deus grande que eu estou servindo. Eu não posso deixar a minha fé esmorecer, eu não posso deixar a minha confiança nesse Deus tão grande esmorecer. Sabe, querido, quando Deus libera uma palavra é para mudar a história. Por isso que eu acredito demais no poder da palavra de Deus. Olha o versículo 3 que a gente leu aí, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus criou o mundo, e você vai lembrar de Gênesis capítulo 1, que Ele criou o mundo de que forma? Pelo poder da sua palavra. Ele foi dizendo haja, e as coisas foram acontecendo. Você lembra daquele centurião
Senhor, meu servo está em casa, tá acabado, vai morrer. Jesus olha e fala, vamos lá, vou curar ele. No meio do caminho, o centurião olha para Jesus e diz, mestre, na verdade eu pensei direito, eu acho que eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. Mas faz o quê? Libera somente uma palavra e o meu servo será curado em casa. Não precisa de muita coisa, querido. A hora que Deus libera uma palavra, todas as coisas acontecem. Irmão, você já parou para imaginar e que ficar meditando, olhando e se alegrando com a criação? Tudo que Deus fez, irmão. Às vezes eu vou para o monte, e quando eu vou para o monte sozinho, eu gosto de ir orar e sentar debaixo de uma árvore e ficar lá um bom tempo, meditando com o Senhor. Irmão, eu fico admirado com a criação de Deus. Eu passo os olhos pelas montanhas, pela pastagem, eu vejo os animais, aí vem um passarinho e voa, daqui a pouco passa um urubu, aí daqui a pouco passa uma vaca onde eu estou, daqui a pouco passa um cavalo. Um dia, rapaz, eu estava lá e o cavalo começou a coçar as costas num toco de árvore. Eu fiquei maravilhado com aquilo, rapaz. Coisa boba, mas eu fiquei olhando e falei, meu Deus, isso revela a grandeza do Senhor. Quem poderia na face da terra pensar em cada detalhe da criação? Olha a grandeza do nosso Deus, irmão, que diz que é poderoso para pegar a areia do mar com a palma da mão. Irmão, Ele olha para as estrelas e sabe o nome de cada uma delas. Ele é poderoso, sabe? E é possível acreditar nesse Deus, independente da situação. Pode ser difícil para o médico, pode ser impossível para o advogado, pode ser impossível para o juiz, pode ser impossível para qualquer pessoa na face da terra. Só que eu fico ainda com aquilo que o anjo falou com Abraão. Lembra quando os anjos saíram do céu e foram em direção a Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra? A Bíblia vai dizer que antes deles chegarem em Sodoma e Gomorra, eles pararam na tenda de Abraão, 3 anjos. E há quem diga que um dos anjos era o próprio Senhor. E eles ali disseram para Abraão, olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra e tal, o pecado deles já chegou até Deus, Deus está irado, vamos acabar com tudo aquilo lá. Agora, antes deles irem embora, eles falaram para Abraão assim, Abraão, ano que vem, nós vamos voltar aqui e Sara vai estar com uma criança no colo. Aí o que a Bíblia diz? Que Sara lá dentro da tenda, o que Sara fez? Riu. Eu fico imaginando, né? Sara, é aquele risinho, a gente lendo o texto, dá a impressão daquele risinho de dúvida, né? Daquele risinho assim, sabe? Não é possível que ele está falando um negócio desse. É mais ou menos assim. Que Sara está falando, pensando consigo, diante da palavra que o anjo está liberando. Do texto dá essa margem para nós, né? De pensar que o risinho dela daquele momento é esse riso. Não é possível que esse anjo está falando isso aí. Só que, meu filho, aí o anjo fala algo para Abraão. Abraão, porventura haveria alguma coisa difícil para Deus? Existe, irmão, alguma coisa difícil para Deus? Existe algo que Deus não pode fazer? Irmão, Ele abriu o mar vermelho para o povo passar, Ele abriu o Jordão para o povo passar, Ele derrubou as muralhas de Jericó para o povo entrar na terra prometida, Ele acabou com o exército de Faraó. Irmão, eu já vi Deus fazer milagres extraordinários. Ele é aquele que se agrada da nossa fé, e o que Ele precisa para agir na nossa vida é somente que creiamos no seu poder. Precisa de muita coisa, pastor? Não, só crer. Só crer. Só entregar na mão dele, sabendo que ele é Deus. Está compreendendo? Aí, irmão, você se depara com um Jesus que está na sua caminhada pregando o evangelho, e determinado dia ele está na cidade de Naim, e ele encontra uma mulher já vindo, uma viúva, indo para um funeral. E ela está indo sepultar seu filho. Viúva, acabara de perder o único filho. Já imaginou? Irmão, você teria coragem de chegar diante de um velório e dizer para uma mãe assim, não chore? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi isso esses dias. Há momentos na Bíblia que Jesus não falou para alguém não chorar. Há momentos na Bíblia que Jesus não falou para alguém não chorar. É quando ele, por já saber que não haveria um milagre naquela situação. Agora, irmão, Jesus chegou diante de uma mãe que acabara de perder um filho.
e falou para ela: não chore. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não precisa mais chorar. O milagre vai acontecer agora mesmo. Está compreendendo? Há momentos na Bíblia que o próprio Jesus chorou. E quando ele chegou diante da multidão, ele disse: Pai, eu levanto a minha oração aqui agora, mas eu sei que o Senhor já me ouve. Eu estou fazendo isso aqui somente para que todos creiam que o Senhor é Deus. E após orar, ele fala: Lázaro, vem para fora. Eu estou falando da ressurreição e da vida. Eu estou falando do dono da vida. Eu estou falando que enquanto a comitiva da morte estava indo para um caminho, a comitiva da vida estava vindo em direção contrária. E houve um encontro da comissão da morte com a comissão da vida. E a vida prevaleceu. Irmão, deixa eu dizer algo para você nessa noite. A comissão da vida sempre vai prevalecer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu oro, irmão, de verdade, para que hoje toda palavra de morte seja repreendida na tua vida e que prevaleça a vida de Jesus. Toda expectativa de morte saia e a vida de Deus entra. A vida de Deus entra. A vida de Deus entra em você, entra no teu casamento, entra nos teus filhos. A vida de Deus entra na tua vida financeira. A vida de Deus entra na tua história. E quando a vida entra, entra para mudar a nossa história. Estávamos mortos, mas Ele morreu e ressuscitou, e nos ressuscitou juntamente com Ele. É o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, e é o Espírito Santo que está aqui entre nós, e é Ele que faz milagres extraordinários acontecerem. Irmão, você já parou para pensar na fé daqueles 4 amigos daquele paralítico? Já parou para pensar na fé daqueles homens? Nosso amigo está paralítico, e nós estamos sabendo que Jesus está fazendo um culto aqui em Cafarnaum, aqui mesmo na nossa cidade. Está ali na casa dele, pregando agora, fazendo uma célula. E o paralítico está lá. E aí, agora, o que eu faço? Aí os 4 amigos pegam e falam: fica tranquilo, quem vai fazer somos nós. Cada um garra de um lado, eu imagino, cada um garra de um lado daquela maca, e vão de encontro à casa de Jesus. E quando chega lá, o que eles encontram? A casa está lotada, tem gente até na porta, vazando já pela janela, e não tem como entrar. Só que a fé daqueles homens que já fez eles chegarem até ali, não deixou eles desistirem e voltarem atrás no meio do caminho. Sabe, querido, tem gente aqui que já andou demais para voltar atrás. Tem gente aqui que já andou demais para querer agora voltar atrás porque achou empecilho no meio do caminho. Está compreendendo? Tem gente aqui que já caminhou demais. Uma vez eu falei isso com alguém: irmão, eu já andei demais, meu filho, para voltar atrás agora. Não tem jeito, o caminho que eu já percorri, voltar atrás é muito prejuízo. É mais vantagem arrumar um jeito, como aqueles homens arrumaram. Nem que eu tenha que descer pelo telhado, como cantou alguém que eu não lembro agora o nome. Nem que eu tenha que descer pelo telhado, querido, mas eu vou chegar onde Jesus está. Isso é perseverança, irmão. Perseverança. A fé também requer de nós perseverança, sabia disso? A fé requer de nós, irmão, momentos onde a nossa fé será provada. E aí, o que é melhor fazer? Voltar atrás e a vida dele continua do mesmo jeito? Ou a gente vai arrumar um jeito para que ele seja abençoado? Quem crê arruma um jeito, irmão. Quem não crê volta atrás, sabia disso? Quem crê dá um jeito. Dá um jeito. Não sei qual jeito que vai dar. A mulher do fluxo de sangue deu um jeito, Bartimeu deu um jeito, a mãe daquela menina cananeia que estava endemoniada deu um jeito. Todo mundo que a gente lê na Bíblia Sagrada recebeu milagre. A maioria é porque quando a sua fé foi provada, ele deu um jeito de chegar até onde Jesus estava. Está compreendendo? Já imaginou a mulher do fluxo de sangue olha e diz: tem uma multidão aqui, rapaz. Eu estou correndo um grande risco aqui de ser apedrejada, vou morrer. Eu fico imaginando ela pensando: não, já andei demais. Eu já me arrisquei demais desde o momento que eu entrei na cidade para vir de encontro a Jesus. E agora voltar atrás, que eu já cheguei até aqui. Não tem jeito de voltar atrás, irmão. Aquele que crê não recua, já diz a Bíblia. O justo viverá da fé. E se ele recuar, o que Deus falou? A minha alma não tem prazer nele.
Deus não tem prazer com quem recua, irmão. Deus tem prazer com quem dá um jeito de avançar, crendo no poder do Deus que está buscando. Eu acredito, irmão, aquele que me fez chegar até aqui, e se agora existe uma limitação diante de mim, se ele já me trouxe até aqui, será que ele não é poderoso para me fazer romper com essa limitação e viver o milagre extraordinário que está além dessa limitação que está diante de mim? Se Deus já fez o Egito ser derrotado, já abriu o mar vermelho para o povo passar, já sustentou eles durante 40 anos no deserto, que a roupa não envelheceu, o sapato não cresceu, o sapato não se desgastou no pé, não faltou água no deserto, não faltou pão no deserto, não faltou carne no deserto, não faltou a presença de Deus no deserto, e agora Deus abre o Jordão para eles passarem, mas agora para entrar na terra prometida tem uma muralha. Será que o Deus que fez tudo isso não é poderoso para derrubar uma muralha? Está compreendendo? Irmão, quando eu olho para o meu passado, eu não olho com saudade dele, eu olho como inspiração para aquilo que está diante de mim. Tem gente que tem saudade do passado. Tem gente que fica, a cabeça dele está lá atrás. Deus está dizendo, eu quero que tu avança para romper a muralha. Está pensando ainda em voltar para o Egito, meu filho? Está com saudade? É para avançar, é para frente que se anda. Entendeu? Quem é que anda para trás? É siri ou é caranguejo? É caranguejo? Com muito amor e carinho, dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado. Olha bem nos olhos dele ou dela. Veja se essa pessoa tem cara de caranguejo. Não tem. Tem cara de filho e filha de Deus. Escolhido, chamado, revestido do poder de Deus. Para avançar, para romper muralhas, para derrubar gigantes, para ir além daquilo que está diante de nós tentando nos parar. Está compreendendo? Agora, irmão, a nossa fé, o que determina o que nós vamos viver é o quanto nós podemos crer. Você sabia disso? O quanto você vive em Deus está determinado ao quanto você crê. Não ao quanto você é bonzinho, não ao quanto você merece. Na verdade, ninguém merece nada. O que a gente vive em Deus está determinado unicamente ao quanto a gente consegue acreditar. Sabia disso? O pai do jovem lunático, Jesus está no monte, e aí Jesus desce do monte. Quando Jesus desce do monte, está aquele alvoroço, e Jesus vai encostando, tentando entender o que está acontecendo, e aí de repente o pai do jovem lunático sai do meio da multidão, fala, mestre, trouxe o meu filho aqui para os teus discípulos, olha, o meu filho está sofrendo, está endemoniado, uma hora é lançado na água, outra hora é lançado no fogo, desde criança é assim, eu já não sei o que fazer, e eu trouxe ele para os teus discípulos, mas os teus discípulos não puderam curá-lo. Se o Senhor pode, faz alguma coisa. O que o pai do jovem falou? Se o Senhor pode. O interessante, querido, é que Jesus devolveu a questão para ele. Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que Jesus está dizendo? Não tem a ver com o que eu posso fazer, tem a ver com o que você pode crer. Está compreendendo? Tem a ver com o que você pode crer, não tem a ver com o que Jesus pode fazer. Nós precisamos entender isso. E é por isso, querido, que a nossa fé tem que ser trabalhada. A nossa confiança em Deus tem que ser trabalhada. A nossa mentalidade de quem Deus é precisa ser trabalhada, muito bem trabalhada diante da Bíblia Sagrada. É pela Bíblia, não é somente pensamento positivo, não é somente, sabe, eu acho que vai dar certo. Não é isso, é fé, confiança, é convicção de quem Deus é e de tudo que Ele pode, independente de quem sou eu. Independente de mim, é dependente do que Ele é e do que Ele pode, e Ele pode todas as coisas. E se Ele diz que tudo é possível ao que crê, eu preciso acreditar em tudo, irmão. Eu preciso acreditar em tudo. Tudo no original é tudo. Está compreendendo? Tudo é tudo. E se Deus está dizendo que eu posso acreditar em tudo e que tudo é possível ao que crê, então eu vou crer. Eu prefiro confiar em Deus, irmão. Eu prefiro confiar em Deus independente de expectativas ruins, independente de situação difícil, independente do que os outros falam, independente nessas horas, né, irmão? Difícil e sujo, especialista para tudo. Eu estou prevendo que mês que vem vai dar tudo errado. Já viu alguém dizendo assim?
No meio dessa pandemia aí surgiu uns incrédulos para ficar falando esses negócios doidos, né? Eu estou prevendo que nós estamos em que mês? Em junho. Aí vem um atribulado da vida, eu estou prevendo que o mês de julho é o mês que mais morte vai ter. Sai para lá, Satanás. Vai perturbar o capeta. Entendeu? E tem um monte de gente que fica ouvindo esses trecos por aí. Para na frente da televisão e fica lá. Eu acho que vai todo mundo morrer, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não estou dizendo que a situação não existe, não, entendeu? Só que, irmão, se eu parar demais ouvindo essas coisas, a primeira coisa que vai ser abalada é justamente a minha fé. Está compreendendo? E eu vou esquecer que Deus está no controle de todas as coisas e ficar me baseando somente em achismo de homens. Homens falam uma coisa hoje, amanhã fala outra, irmão. Uma hora era para usar máscara, depois não era mais para usar máscara, agora é para usar máscara, depois não era mais para usar máscara. Homem, cada hora fala uma coisa, precisa acreditar em Deus, entendeu? Aquilo que é cientificamente comprovado, a gente faz o distanciamento, o uso da máscara, isso e aquilo, não ficar se agarrando, não ficar se apertando por aí. Isso aí a gente faz. Agora eu preciso saber de uma coisa. Independente se eu seguir todos os protocolos de segurança, quem ainda guarda a minha vida é Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Está compreendendo? Quem guarda a tua casa, quem guarda a tua família é Deus. Quem guarda a tua vida, quem guarda o teu casamento é Deus. Quem guarda a tua vida financeira, pastor, estou com medo se eu ficar desempregado. Irmão, Deus é Deus na tua vida. Pastor, não sei como é que eu vou fazer. Irmão, Deus é Deus que está no controle de todas as coisas. Está compreendendo? É nesse nível de confiança que nós precisamos andar. Nesse nível de fé que nós precisamos andar. Porque senão, irmão, a gente vai ficar parando diante de pequenas coisas que de repente pessoas que chegam para você, às vezes a gente nem percebe, mas a pessoa está colocando em dúvida aquilo que você acredita, com um papinho meio meloso, mas a gente nem percebe, aquela palavra entra no nosso coração e a gente passa até mesmo a duvidar das palavras de Deus, das promessas de Deus. Está compreendendo? E quando Deus fala, irmão, acontece. Confia em Deus somente. Acredita em Deus, confia no Senhor, descansa em Deus, descansa na palavra de Deus, coloca a tua fé em Deus, é Ele que está no controle do universo. Nada fugiu do controle de Deus, fugiu do controle dos homens. Os homens estão todos perturbados, sem saber o que será do amanhã. Só que o nosso amanhã já está guardado pela palavra de Deus. Está compreendendo? Nosso amanhã já está guardado pela palavra de Deus. Tem duas coisas na Bíblia, irmão, que deixou Jesus admirado. Sabe qual é a primeira delas? A incredulidade. Por isso que o tema dessa mensagem aqui, ó, fé versus incredulidade. A incredulidade deixou Jesus admirado. Lembra quando Jesus chega em Nazaré? Jesus chega em Nazaré e a Bíblia vai dizer que Jesus foi criado ali naquela região. E quando Jesus chega em Nazaré, o que o povo de Nazaré começa a dizer? Esse aí não é Jesus que a gente viu crescer aqui? Quem sabe alguém disse assim, na infância jogou uma bola comigo aqui, brincava aqui no campinho, eu vi crescer, filho da Dona Maria, filho do seu José, o carpinteiro, aquele que quando foi crescendo aprendeu o ofício do pai, e esse aí eu conheço desde criança. Esse aí não é o Messias, coisa nenhuma. Aí a Bíblia vai dizer que por causa da incredulidade daquele povo, Jesus não pôde ali em Nazaré fazer muitos milagres, senão curar somente alguns poucos enfermos, impondo sobre eles as mãos. Deixou Jesus admirado, a incredulidade. Agora a segunda coisa que deixou Jesus admirado, justamente a fé. E eu já falei da história dele aqui, o centurião de Cafarnaum. Quando Jesus está nas suas andanças e ele vira para Jesus e diz, mestre, libera só uma palavra e o meu servo vai ser curado em casa. Aí o que Jesus disse? Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Fé versus incredulidade. E o tema da nossa igreja nesse ano, como eu falei, o tema da nossa igreja sempre começa nessa parte do ano aqui, no meio do ano. Nunca é no final do ano para o começo do outro ano. É sempre quando é a nossa convenção mundial. É mês que vem, em julho, em Brasília. Estaremos lá, em nome de Jesus, se Deus permitir. E o tema da convenção é, por fé, não por vista. A cura da fé. Como eu falei, localmente, nós continuamos escondidos em Deus.
Mas o tema da igreja nesse ano é esse: por fé, não por vista. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós acreditamos. Nós andamos segundo a palavra de Deus, não por vista, mas por fé. Quem anda por fé aqui, diga glória a Deus. Fica de pé nessa noite para a gente orar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero convidar aqui os oficiais, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus, para a gente fazer um momento de oração muito forte aqui agora. Nós vamos ligar a nossa fé, nós vamos ligar as nossas orações, nós vamos ligar a nossa intercessão. Os oficiais estarão daqui com as mãos estendidas em seu favor. Juntamente conosco, você vai estender as suas mãos aos céus. E nós vamos entrar num só propósito de oração nessa hora. Irmão, mas não é para orar chamando gato, não. Conhece a oração de chamar gato? Como é que chama gato? Já viu? Faz uma oração de fé, irmão. Rasga o céu com o teu clamor nessa noite. Clamar, irmão, é diferente de orar. E eu sei que tem gente aqui nessa noite que está com a alma tão aflita que orar para você de repente não resolve. Você precisa hoje é clamar, rasgar os céus. Se preciso for gritar, berrar e chamar a atenção de Deus. Você é que sabe o tamanho da tua necessidade. Você é que sabe o quanto você precisa de Deus nessa noite. E você crê que Deus está nesse lugar? Então fecha os teus olhos e levanta a tua oração nesse momento. Levanta a tua oração, levanta a tua intercessão, levanta o teu clamor nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, vai falando com Deus, vai deixando tudo diante de Deus, vai entregando tudo nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, faz como Jabes fez. Jabes foi para o lugar da oração. Jabes foi para o lugar da oração e mudou de vida. Jabes foi para o lugar da oração e Deus lhe concedeu tudo que ele havia pedido. Diz a Bíblia que o que for ligado na terra será ligado no céu. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ligar a nossa fé, ligar a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, para clamarmos ao Senhor, para falarmos com o Senhor, para intercedermos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, juntamente, Senhor, clamando ao santo nome do Senhor, Pai. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra nessa noite nos falou sobre fé, ó Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, e fortalecer a nossa fé aqui nesta noite, ó Pai. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra, Senhor, nos diz em Mateus, capítulo 21, versículo 22, tudo o que creres, pedindo em oração, crendo, recebereis. Que a Tua igreja continue pedindo, clamando, exercitando a Tua fé, que o Senhor vai atender o Teu pedido. Não tem demônio, não tem ninguém que possa impedir o milagre de acontecer na vida da Tua igreja, ó Senhor. Pai querido e Pai amado, continue nos fortalecendo a cada dia, ó Pai. Pai querido e Pai amado, continue, Senhor, pelejando por nossas vidas, Senhor. Pai querido e Pai amado, continue nos guardando, ó Senhor. Pai querido e Pai amado, em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus, Senhor, realiza sonhos, Senhor. Pai querido e Pai amado, continue escutando, Senhor, as nossas orações, ao nosso clamor, Pai, em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus. Oh, glória, 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 glórias, aleluias, aleluias, aleluias. Continua, amados, continua ligado no Senhor, no Espírito Santo de Deus, que uma nuvem de glória está pairada aqui sobre esta igreja, e o Senhor está movendo agora, em áreas aí que você tem clamado, que você tem pedido, que está parecendo impossível, mas como o Senhor já usou aqui o vaso dele para falar nesta noite, que para Ele não há nada impossível, que depende da tua fé, depende da tua perseverança, depende do mover, aleluia, do Senhor nesta noite. Deus está movendo na vida daquele que está crendo, aquele que está se derramando agora com as tuas orações, aquele que está com o teu coração voltado para Ele, vai receber a vitória, vai receber o que está buscando do Senhor. Deus está movendo, Deus está trabalhando nessa área, na tua casa, lá na tua vida. Ele é contigo, Ele
Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que operou na vida dos passados, daqueles homens lá no passado, nos heróis da fé. Ele é o mesmo que opera na tua vida. Persevera, persevera, continua. Como Moisés falou para aquele povo: marcha, povo, marcha, igreja, marcha com o Senhor, marcha, não pare, continue marchando, que a vitória é certa, o Senhor já marcou esse dia já foi marcado, e o martelo já foi, aleluias, o Senhor já bateu o martelo da vitória. Continua crendo, só continua crendo que Deus está movendo nessa causa. Deus é Deus que não falha, Deus não tarda, aleluias, Ele age na hora dele, não é na hora que você quer, não é na hora que você planeja, porque é o Senhor que planeja o momento de entregar a vitória, é Ele que planeja, aleluia. Levanta as tuas mãos aos céus. Tem resposta de oração aqui nessa noite. Os céus estão abertos, há uma unção sendo derramada aqui nesse lugar para te renovar, para te alegrar. Tem gente que entrou aqui hoje aflito, angustiado, só que o Espírito de Deus está tocando no teu coração aí agora. A angústia não vai dominar o teu coração. Receba a paz de Deus sobre você nessa noite. Receba a paz de Deus no teu coração nessa noite. Paz de Deus na tua mente. Paz de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Jesus. Deus te envolve nessa noite, irmão. Deus está envolvendo pessoas aqui para te renovar, para te alegrar. Deus está envolvendo pessoas aqui por causa dessa oração. Por causa dessa oração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, por causa desse clamor aqui. Ibarachuri me calavacia. O Espírito de Deus está me martelando isso forte aqui no meu coração. Por causa dessa oração, por causa da tua fé, o Senhor está fazendo o que Ele fez em Naim naquele dia. Tem funeral sendo cancelado aqui nessa noite. Tem funeral sendo cancelado aqui nessa noite. Tem funeral sendo cancelado aqui nessa noite. O dono da vida entrou. O dono da vida chegou. O dono da vida chegou. Dono da vida, aquele que é a ressurreição e a vida. Receba a vida de Deus aí. Receba a vida de Deus sobre você. Receba a vida de Deus agora em todas as áreas da sua vida. Receba a vida de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Seja envolvido nessa unção. Seja envolvido nessa unção. Seja envolvido nos braços de Deus nessa noite. Rebarachuri calabaracia. Estende a tua mão em direção da tua casa nessa noite. Tem livramento de Deus aqui nesse lugar, irmão. Deus está movendo, viu? Deus está movendo. Rebarachuri calavaciri calabarraio. Di calabaraba calabaracia.
Sabe o que o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite? Entra numa campanha de 7 terça-feira para mudar a história pelo qual você está orando aí. Entra numa campanha de 7 terça-feira com propósito, com perseverança, porque eu vou mudar a história, eu vou inverter o quadro, eu vou confundir aqueles que acharam que haveria morte. Emaracalavassuri de Calabarabacai. Levanta uma oração bem forte pela tua casa aí agora. Levanta uma oração forte pela tua família aí agora. Pede a Deus para abençoar aqueles que estão lá. Libera essa mesma unção que você está sentindo aqui. Libera essa unção sobre os teus que ficaram em casa. Libera essa unção sobre os teus que permaneceram em casa nessa noite. Oh Deus, abençoa cada casa aqui representada, cada família aqui representada. Que a bênção do Senhor esteja sobre a casa do teu povo. Quebra o laço, quebra o arco e corta a lança. Corta o laço nessa noite. Toda artimanha do inferno contra essa casa seja quebrada. Toda artimanha do Satanás contra essa família seja desfeita. Todo plano do capeta seja desfeito. Mas que prevaleça sobre essa família a vontade de Deus. Estende a tua mão aqui em direção do altar. Os obreiros estendem a direção em direção aos irmãos, a mão em direção aos irmãos. Nós ligamos na terra para que seja ligado no céu. Que a bênção de Deus esteja sobre você. A bênção de Deus esteja sobre a sua família. Que a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor está falando com algumas pessoas hoje aqui. Entra numa campanha de 7 terça-feira. Por essa causa que você está orando aí, está entregando diante de Deus nessa noite. Entra numa campanha de 7 terça-feira. Faz como Jabes, entra pelo caminho da oração. Entra pelo caminho da oração, porque Deus vai te abençoar. Estende as tuas mãos aos céus. Fala comigo, Espírito Santo. Eu creio no que eu ouvi nessa noite, no que eu senti nessa noite. Fala, a minha fé não será abalada. A minha fé está no Senhor e na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Amém?